nem a vontade de Deus de, não quero dar tanto para esse, para aquele, mas é o quanto nós estamos preparados e o tempo da nossa vida de receber. Por exemplo, meu filho de 11 anos agora, quando ele tinha 7, 8 anos, ele perguntou para mim, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, que vai ter aquele momento que eu puxo, é porque eu vou muito com a música, se você começar já, eu vou começar a falar devagarinho, e eu quero começar a me animar com a música, né? A não ser que você toque uma salsa, alguma coisa assim. Eu tô pregando. Então, irmãos, como eu estou falando? Segura lá, já puxo você lá. Então, meu filho hoje tem 11, mas na época ele tinha 7, 8 anos, acho, o Pedro. Falou, pai, por que eu não posso dirigir ainda? Eu já sei como é que dirige. Você aperta o pedal para soltar a marcha, você gasta a marcha e acelera e solta devagarinho. Falei, o freio. Não, freio é só quando precisa. Eu no carro e estiquei o banco, o carro veio para trás, assim, né? Falei, tenta aí, não, mas eu não alcanço o pedal. Por isso, porque não interessa o que você já sabe, tem o momento certo, as suas pernas ainda não alcançam. Então às vezes a gente fica buscando coisas em Deus, a gente fica querendo coisas em Deus. Deus, por que você faz daquele jeito com aquela pessoa, dessa forma, e não faz comigo? Na verdade, o nosso primeiro erro é olhar o que Deus faz com as outras pessoas. Porque, irmão, você é uma pessoa tão especial, tão individual para Deus, e aquilo que Ele tem para você é para você. Diga para o seu irmão, o que Ele tem para mim é para mim. E o que tem para você é para você. Em nome de Jesus você vai alcançar tudo, amém? Vai receber tudo, mas tudo no seu devido tempo. A gente podia citar Eclesiastes, né? Tudo a seu tempo, tudo a seu devido tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra, mas debaixo do céu, né? Debaixo da terra também. Mas onde eu quero chegar com você nesse momento é dizer que Deus nos criou com um propósito e Ele quer se derramar sobre nós, amém? E nós precisamos dizer, Deus, não só assim, Deus, eu quero que o Senhor derrame mais sobre mim. A gente precisa orar da seguinte forma, Pai, expande o meu coração, expande a minha mente, renova o meu entendimento. Eu quero estar pronto para receber mais de Ti. Não é diferente? Deus, derrama mais sobre mim, derrama mais sobre mim. Tá bem que eu queria, meu filho, mas se eu derramar mais sobre você agora, você morre. Você não vai saber processar, né? Todos nós temos um limite que é nosso papel, por isso que ele diz assim, lá em Jeremias, ele falando para Israel, mas o Velho Testamento é a sombra das coisas, é o guia, uma sombra para nós hoje, então nós podemos usar nesse sentido, é uma coisa de uma regra espiritual, achegai-vos a mim e eu me achegarei a... Isso está falando que é um passo dele e um passo nosso, um passo dele e um passo nosso, porque Deus nunca intentou criar cachorrinhos. Quando Ele quis criar cachorrinhos, Ele criou, eles são lindinhos, os cachorrinhos, mas não somos nós somos filhos. E a coisa mais deliciosa, ontem a gente falou sobre a coisa mais deliciosa para um pai, que é olhar para o filho e olhar para o filho e dizer, puxa, olha as características minhas do meu filho, olha o meu melhor está nele. Quando o teu filho toma uma atitude, faz uma brincadeira que você faz. Eu amo quando as pessoas estão com o Pedro, que é o meu menino de 10, de 11, com a Lara, que é a minha menina de 10, e com o Theo, que é o meu menino de 4, né? Tenho 3 crianças. E quando as pessoas estão com eles e falam assim, olha, meu, é tua cara, velho. Pô, eu tava brincando com teu filho, conversando com ele, cara, é igual falar com você pequenininho. Eu já, né? Estufo, assim, né? Ou quando falam do Theo, puxa, olha o Theo, chegou moendo, derrubou tudo, correu, pulou, parece você. Também me sinto muito orgulhoso, né? Esses dias perguntei, mãe, quando eu era criança eu era agitado que nem o Theo. Ela disse, ela olhou para mim e fez aquela cara assim, eu tinha outra energia na época, né? Mas realmente, quem herdou esse teu lado foi o Theo. E poderia até parecer uma reclamação, mas não é, porque eu amo ver meu filho e perceber as minhas características nele. Mas também não é delicioso para o pai quando você vê o seu filho fazendo coisas que você jamais faria, muito melhores do que você. Meu, olha o que ele alcançou, onde ele foi. Não é à toa que Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus homem na terra, disse para os discípulos, vocês vão fazer coisas ainda melhores do que eu. Numa das minhas sessões de psicanálise, eu encontrei um problema, limites que eu tinha na minha vida, e eu descobri que eu me limitava em coisas que eu não precisava me limitar, porque eu tinha medo de fazer coisas melhor que o meu pai, está humilhando meu pai.
Então eu ficava me contendo, as coisas que meu pai não alcançava, eu ficava me contendo inconscientemente de alcançar. E eu ficava frustrado, por que eu não alcanço isso? Por que eu não vou a tal lugar? E um dia Deus me deu um insight lá, minha psicanalista é uma mulher de Deus, crente demais, cheia do Espírito Santo, conhece a palavra, mas lá eu estava só falando, de repente, pum! Caiu um insight no meu coração. Eu tenho medo de ser melhor que meu pai, porque eu tenho medo que isso seja desrespeito, que isso seja vergonha, e não é papel do filho ser melhor que seu pai. E quando eu voltei para casa, eu fui conversar com meu pai, né? Claro, eu já sabia, mas saber e ouvir do pai é diferente, não é? E eu cheguei em casa e falei, pai, eu descobri algumas coisas assim que eu ficava me limitando, porque eu queria sempre aquela minha sensação de segurança de que meu pai vai fazer tudo melhor que eu. E ele falou assim, cara, não tem coisa que me deixa mais feliz quando eu vejo você fazendo coisas muito melhor do que eu fiz. E puf, a cura veio. Foi nesse momento. E coisas que eu nem entendia por que eu não alcançava. Tipo, eu sei como fazer. Eu sei o que fazer. Eu quero fazer, por que não dá certo? De repente aquilo, pá, desatou na minha vida. O Espírito Santo falando, cara, vai. Eu não te criei para ter limitações. Eu criei você para ser como seu Pai do céu. Quanto mais Deus, que mandou Jesus operou tudo que operou na terra, quando Ele veio eu e você fazendo mais do que Jesus fez. Quer dizer que nós somos melhores que Jesus? Não, irmão. Quer dizer que nós somos filhos do mesmo Pai. E não tem problema. Deus criou você para curar enfermos, expulsar demônios. Deus criou você para fluir. Deus criou você para crescer. Amém? Não foi boa a notícia? Irmão, Deus criou você para crescer. Eu só queria evitar a fadiga. Irmão, se você só queria evitar a fadiga, você precisa então rever o seu relacionamento, o seu cristianismo, porque hoje nós vamos falar sobre a identidade espiritual do adorador e do intercessor, amém? E a nossa identidade é uma identidade ativa. A nossa identidade, ela vai representar quem Deus é nessa geração. Nós somos embaixadores de Cristo. Quem Cristo foi, quem Cristo é. Por isso Cristo em você, meu irmão, é a esperança da glória, é a esperança do seu vizinho, é a esperança da atendente do shopping, a esperança do cara que cuida do elevador, a esperança da pessoa que varre lá o seu prédio, que limpa o seu prédio. A esperança deles é a glória de Cristo se manifestando em você. Quantos aqui amam e desejam cada vez mais manifestar a glória de Jesus? É porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Então não é nem seu direito, faz parte de você manifestar quem Ele é. Você pode dar um sorrisão assim de Jesus para o seu irmão, né? Dar aquele sorriso de Jesus para o seu irmão, né? A gente perdeu uma coisa na igreja que a internet nos tirou, o sarcasmo. Eu falei ontem como o sarcasmo é uma maldição. Quantos vocês estavam conosco aqui ontem à noite? Amém? Ontem eu falei como o sarcasmo é uma maldição, né? Aquele negócio que o sarcasmo é a filha nojenta da mentira, aquele negócio esguio, venenoso, que você não sabe o que é, se não é, e a internet é cheia de sarcasmo, né? Eu costumo chamar o Facebook de roda dos escarnecedores, moderno. Eu sou crente, mas eu fico lá discutindo, brigando notícia, falando mal dos outros, e se tem notícia ruim, a gente, milhões de likes, né? Aí você fala, a pessoa alcançou algo em Cristo Jesus, foi curado, que bênção. O pastor lá decepcionou todo mundo, milhares de likes, que faz parte da mentira que permeia esse mundo. Faz parte do sarcasmo e da mentira que permeia esse mundo, o espalhar de notícias ruins, porque isso tira a nossa esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. Então anota bem grande o seu caderno essa palavra, esperança. Porque se tem um jeito de você tirar as pessoas, o coração e a alma das pessoas de Jesus, e trazer tristeza e depressão, é roubar a esperança. É aquela conversa que não vai ter jeito, vai ficar igual, vai dar tudo a mesma coisa, não adianta, pode tentar, não vai rolar. E de repente a gente vai perdendo a força, e vai perdendo a força, e vai perdendo o ânimo. E a Bíblia fala, a esperança adiada entristece o coração. Se você for pegar essa palavra coração, já falei ontem à noite, né? Por isso que eu disse, registre a palavra mente e emoções, porque quando a Bíblia fala coração, eu digo na maioria das vezes, porque eu não encontrei nenhuma vez que não fosse. Quando a Bíblia fala coração, ele está falando do que em hebraico chamamos de lebav, que significa a fonte dos pensamentos e das emoções. Diga comigo assim, meus pensamentos e minhas emoções são minha alma. Minha alma é formada pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções.
É isso aí, é por isso que quando Paulo vai traduzir essa palavra, ele traduz no grego, Paulo escreve no grego, ele traduz a psuque, que é traduzida ali para o latim e para nós a palavra psique, de onde veio psiquiatra, psicólogo, psicanalista, né? E tantos psi que nós temos por aí. Quando você fala de cura interior, né? Não está falando de lavagem estomacal, embora também. Quando fala-se de cura interior, a gente está falando de pegar aquelas coisas que estão doendo dentro da gente, que estão feridas dentro da gente, e trazer cura e restauração para dentro de nós, amém? A gente gosta mais da cura exterior, porque é mais legal, né? Orar, e aí pai, o cara a perna estica, o abraço volta para o lugar, né? A psoríase desaparece, e o câncer é curado, e a AIDS é curada, e a cura do corpo é maravilhosa, e é a cura que a gente divulga na igreja. Mas a minha frustração como ministro de louvor e adoração, quando eu descobri que louvor e adoração é um trabalho é um trabalho a respeito da alma, eu fui, não, Deus, se louvor e adoração é uma vida que se transforma em adoração, eu quero saber como manifesta, e a Bíblia inteira começou a me levar para a mente e coração do homem. A minha maior frustração é ver pessoas com milagres executados, com a alma tão ferida que voltavam aos velhos pecados, porque não tinham esperança, nem um milagre restaurava a esperança do seu coração. Diga, esperança é o fundamento da identidade do adorador intercessor. Então você quer analisar a sua identidade, adorador intercessor? Analisa a sua esperança. Irmão, Deus vai abençoar. Você vai, né? Porque está difícil. E, irmão, como é que está? Estamos levando, né? Não é fácil, né, irmão? As coisas não estão. E aí, como é que foi? Foi bem, mas... Ou algumas pessoas, na verdade é um tipo de personalidade, algumas pessoas que você fala, puxa vida, o que você faz bem? Esses dias eu estava num grupo de estudo. Pode chegar, irmão, se fazer alguma coisa. Porque mesmo discreto, fica à vontade. Você quer ajuda? Chave do carro? Puxa, perdeu a chave do carro, irmão. Eu quando tomar uma chave do carro, você volta aqui comigo, ok? Estava num grupo de estudos e tem um tipo de personalidade que a gente estuda, que é aquela pessoa que olha para dentro dela e vê tudo que falta o tempo inteiro. Então o que você faz bem? Eu canto bem, mas eu poderia cantar melhor se eu... O que você faz bem? O que tem de bom em você? Eu faço tal coisa bem, mas poderia ser melhor. E aí é uma luta. Então, pessoal, para ninguém ficar preocupado, a chave estava na mesa de som, hein? Usa o som, irmão, usa o som, né, você? Eu vou levar isso no meu coração pro resto da vida. Então, aquela pessoa, isso é um assalto de esperança. Então, a base de quem nós somos como adoradores e intercessores é a esperança. Porque, meu irmão, digita lá no Google, Bíblia, esperança. Eu não ia conseguir citar tanto versículo quando fala de Bíblia e de esperança. Eu quero dar essa chave para que, caso você não anote, não lembre, ou ache que eu falei muito rápido, não deu para anotar, eu vou ficar aqui depois, você pode perguntar, pode conversar, mas que você lembre disso, dessa palavra. A esperança é o fundamento da identidade do crente. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Queria recomendar um livro que tem lá atrás, até eu ia trazer um exemplar para te mostrar e esqueci, que é um livro do A.W. Tozer, que tem para vender, tem 2 unidades lá atrás, custava 35, agora que eu falei custa 70. O livro chama Vivendo como um Cristão. Muito interessante, vale a pena. Outra coisa para fundamentar identidade, é um livro do Richard Foster que chama Celebração da Disciplina, que fala das disciplinas espirituais que o crente tem, as coisas que nos identificam, que nos fazem funcionar. Tem um outro lá atrás, eu não lembro do autor, que chama Discípulo Radical. Anota esses livros, irmão. Ontem à noite eu tive um tropeço na minha vida e comecei a ler o que os caras escrevem no Facebook. Brincadeiras à parte. É que você sabe quando a conversa vai, né? Então eu estava lá procurando algumas coisas, vendo os pastores que eu gosto de ver os estudos deles e tal, olhando o Face da minha família, e apareceu um comentário do cara assim:
essa geração aí que fica lendo. E aí, um cara me falou que lê 5 livros por mês. E eu perguntei, quando é que você tem tempo para ler a Bíblia, cara? Só lê livro, não lê a Bíblia. E tem essa conversa, essa briga, né? Aí, ele falou assim, aonde na Bíblia está escrito que é para ler livros de outras pessoas que falam sobre o que a Bíblia fala? Tipo assim, só aprendo a Bíblia e eu lendo a Bíblia, né? Aí eu tive que responder, irmão. Eu falei, então o irmão devia parar de andar de bicicleta, parar de tomar café, não ver mais televisão, porque a Bíblia, café não, né? Não dá para parar. Sinto que és profeta. Deixa eu tomar minha dose de unção diária. Mas, brincadeiras à parte, eu respondo. Oi? Fala. Falo com todo prazer e com toda alegria. Entre hoje e amanhã, a senhora estava ontem à noite? Entre ontem à noite e hoje e amanhã a gente vai falar bastante da alma. Porque uma coisa que nós nos equivocamos, e é a minha perspectiva, meu irmão, eu não sou dono da verdade, não sou Deus de todas as coisas, e eu os convido a ser como os de Bereia. Pegou, leu, aprendeu, vai lá. E aí, Deus, qual é? Eu quero aprender, eu quero crescer. Eu recomendo seguir no Instagram, um Instagram que chama Sozo Brasil. Sozo é um ministério de cura da alma, desenvolvido pela Bethel Church nos Estados Unidos. E hoje, para mim, falando de cura da alma, é um dos ministérios mais eficazes, mais funcionais que nós temos, eu creio, no mundo. Amém? E um dos equívocos, da minha perspectiva, que nós cometemos como teólogos, como ministros de louvor, é que a gente busca conhecer muito a respeito de Deus, e isso não é errado. E a gente aprende o que é Deus, como funciona a respeito de Deus, e quantos de nós vimos homens poderosos, homens de Deus, homens funcionais na palavra, ministros de louvor, por doenças da sua alma, não só destruir o próprio ministério, como envergonhar a igreja. Por dores e doenças da alma, porque a gente gostaria que líderes e ministros de louvor, adoradores, intercessores nunca tivessem dores e doenças nenhuma, mas o sol sai para o ímpio e para o justo, e é o meu papel buscar a minha cura. Hoje, falando sobre identidade, eu vou entrar mais um pouquinho no que a irmã me perguntou. Irmã, muito obrigado por ter me perguntado isso. Então, para entender um pouquinho mais sobre a nossa alma, sobre a nossa criação, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa identidade, diga comigo, identidade. Para entender bem a nossa identidade, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, lá onde nós fomos criados. Então, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 1. Porque eu comecei a falar do equívoco e não terminei. Um dos grandes equívocos, na minha opinião, é que a gente gasta bastante tempo estudando sobre Deus, e o equívoco não é o estudar bastante sobre Deus. O equívoco é que a gente para de olhar para a gente mesmo e para de estudar sobre o nosso coração. Então tem muita gente que sabe tudo da Bíblia, mas não sabe nada de si mesmo. E o conhecer a Deus, parte do conhecer a Deus, é você conhecer Jesus como Deus e Jesus como homem. Conhecer Jesus como Deus e conhecer Jesus como homem. Então precisamos buscar conhecer a Deus, mas nós temos um problema como seres humanos. A gente costuma, ao invés de sermos imagem e semelhança de Deus, é natural, a gente costuma construir Deus a nossa imagem e semelhança. E aí que a identidade do adorador intercessor começa a quebrar. Quando nós paramos de nos ver como imagem e semelhança de Deus e começamos a construir a Deus como nossa imagem e semelhança, fazemos Deus de acordo com as nossas necessidades. E sabe por que nós fazemos isso, querido? Não é só por falta de conhecer a Deus, é por falta de olhar no espelho, é por falta de olhar para dentro de nós, é de olhar para Jesus. A gente quer ver Jesus só como Deus, e a gente esquece de olhar Jesus como homem, como aquele cara que nunca teve relações, porque ele não casou. Então Jesus nunca teve relações, a Bíblia diz que ele andou em santidade a vida inteira. E aquele cara está sentado numa mesa, e uma prostituta chega por debaixo da mesa, uma mulher feita para atrair homens, chega por debaixo da mesa, abraça e chora os seus pés, quebra um vidro de alabastro, seca os pés dele com os próprios cabelos. E aí a gente quer que Jesus seja só Deus, e esquece que Jesus era homem. Esquece que ele passou fome, que ele passou frio, que ele ficou chateado, que ele ficou com raiva e manifestou.
a raiva dele. Agora olha que interessante, Jesus manifestou raiva, inclusive agiu em raiva. Ele pegou a rei e saiu quebrando as coisas no templo, os caras que estavam vendendo. Ele agiu em indignação e ainda assim não pecou. Explica isso para mim, irmão. Explica o irai-vos, mas não pequei para mim. É porque Jesus, quando ele se irou, ele reconhecia a emoção que estava crescendo dele, a ira. E apesar da emoção que os instintos traziam, que ele tinha instintos humanos, apesar da emoção que o instinto trazia, a alma de Jesus era fabricada pelo Espírito de Deus. E ao invés de responder aos seus instintos, ele respondia para uma mente e um coração que eram apontados para Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma aula toda fundamentada a respeito da alma. Não é, o propósito não é esse, mas o que eu quero adiantar sobre isso, sobre o material que eu ensino, é o seguinte: a nossa alma, ela é formada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Isso é a psique, o que a Bíblia chama de psuque, ou de lepave, ou de lebave, ou de alma humana. A Bíblia também chama de nefesh. É meio complicado, porque lebave e nefesh têm o mesmo significado, sede da mente e do coração. Só que no hebraico, as duas palavras diferentes, elas têm o mesmo significado para o que elas são, mas não o mesmo significado para a forma como você vê. Por exemplo, nefesh fala de alma humana quando você está falando do homem físico, do homem sentimento, do homem carnal, do homem que está respirando. Nefesh, o homem que respira. E quando fala lebave, fala mais da nossa alma, da perspectiva transcendental, da perspectiva etérea, tipo uma alma que você não consegue tocar, que é a mente e as emoções. Então, lebave e nefesh na Bíblia, as duas são traduzidas como alma humana, mas eu quero me ater a lebave, porque as duas significam sede dos pensamentos e das emoções. Tudo que você é, tudo que você constrói, é fabricado e executado primeiro na sua mente e nas suas emoções. Quando Eva foi criada, e aí a gente vai para Gênesis 1, versículo 1, 26 e 27, que a gente vai falar de identidade, irmão. Não é fácil falar da identidade do adorador intercessor. Por quê? Porque na verdade a gente está falando da identidade do crente. Porque tem crente que não é adorador intercessor? Responde para mim, como que eu sou crente e não sou adorador intercessor? Se o próprio testemunho de Cristo que me faz cristão é a intercessão. O ministério de Cristo é a intercessão. Nosso advogado, ele está lá intercedendo por nós. Como eu posso ser cristão e não ser um intercessor? Faz sentido. Por isso que ontem à noite nós falamos que a busca da santidade é um termômetro. Não é o meu esforço que vai só, não é só vou me esforçar para ser santo, porque não, a gente tem que se esforçar e construir a santidade com as nossas atitudes também. Mas quando eu não consigo, eu preciso pegar minha santidade como um termômetro e dizer: Deus, por que eu estou com febre? Por que eu não consigo parar de ver essas coisas na internet? Por que eu não consigo parar de ver palavrão? Porque eu posso ficar batendo aqui, eu posso ir lá em tudo que quiser, psicólogo, pastor, confessar, e continuo, quando fico nervoso, falo palavrão. Quando fico bravo em casa, perco o controle. E certa feita, trabalhando com uma pessoa, ferramentas de autoconhecimento, ela falou assim: para que eu vou fazer essas ferramentas se eu tenho a Bíblia? Eu falei: irmão, quanto tempo você conhece a Bíblia? Eu conheço a Bíblia há 25 anos, leio, estudo. Eu falei: então, se você fica 25 anos lendo e estudando a Bíblia e continua tratando seu marido dessa forma, será que Deus não está te mandando outras ferramentas para você compreender melhor o que a Bíblia quer dizer para você? Porque a gente se ufana, irmão, de conhecer a Bíblia. Eu li a Bíblia 60 vezes, conheço a Bíblia de capa a capa, mas fica nervoso e continua falando palavrão. Porque não é a respeito do que a gente sabe, é a respeito daquilo que desce para a nossa alma, que a nossa atitude cristã é construída. Não é a respeito da teologia, até mesmo o evangelismo, até mesmo manifestar o poder de Deus. Porque nós vemos pessoas com a sua alma machucada, com a sua alma quebrada. Se você ora, a pessoa vai ser curada. Deixa eu explicar melhor. Se eu, com a minha alma quebrada e machucada, orar por uma pessoa, a cura não vem da minha alma, a cura vem de Jesus. Então não é a respeito do que eu posso fazer, é a respeito de quem Ele é e da sua misericórdia e do seu amor que dura para sempre. É por isso que algumas pessoas me questionam: como é que pode? Ele orou e as pessoas foram curadas, ele orava e as pessoas caíam, como é que pode? E depois foi lá e olha na internet, o cara fazendo isso, fazendo aquilo, já foi para o mundo, canta a música do mundo, se prostitui, como é que pode?
Então não foi Deus que usou ele. Querido, Deus usou um pedaço de pau no deserto para acender e assustar Moisés. Não vai usar um cara tudo quebrado? Se as pessoas que estão ali estão buscando a Deus, a experiência que vocês têm aqui comigo, irmão, não é entre você e eu. A experiência que você precisa ter hoje é entre você e Deus, independente de quem eu seja quando eu saio do culto. E como eu falei ontem, unção, o microfone na mão, irmão, até o diabo parece ungido. Agora, quando larga o microfone e entra dentro de casa, se relaciona com o filho, com a esposa, com os amigos, com quem me deve, com quem eu devo para ele, é aí que a unção aparece. E é aí que a alma aparece. E ontem eu falei outra coisa que vai fazer parte do nosso ensino sobre a identidade do crente, é que o efeito real da unção é tocar no nosso caráter e não no nosso poder. A unção toca no caráter. Isso tem duas consequências. Primeiro, eu entendo que uma pessoa pode ser usada e acabar se desviando, porque é a respeito de quem está ali com Deus, é a respeito de quem Deus é, não de quem o pregador é. Mas segunda coisa que eu quero dizer é que talvez tenha pessoas nesse lugar e você não se permite usar por Deus porque você não se sente digno, porque você olha para a sua vida e diz: eu não sou bom o bastante, eu não consegui vencer isso, eu não consegui vencer aquilo, eu não consegui ser perfeito nessa área, naquela área. E quando você tem a oportunidade de orar por um enfermo, de expulsar um demônio, ou de ganhar alguém para Jesus, você se retrai. Se retrai. Não, mas eu não sou digno de ser usado por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. 1 Coríntios 4,7. Tenho, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência desse poder seja dada a Deus. Querido, Deus usa a gente quebrada, e é por isso que eu estou aqui ministrando e falando com você. Porque se Deus usasse só vasos de ouro, não teria como eu estar aqui com você. Se entende? Quando Paulo diz assim: olha, ontem eu falei sobre soberba profética, né? Isso era uma coisa que Paulo sentia também. Quando Paulo fala assim: olha, eu tenho sobre mim um espírito que Deus enviou, que Deus permitiu estar sobre mim, que me esbofeteia todos os dias. Eu tenho esse espinho na carne, e por 3 vezes eu pedi para Deus tirar esse espinho da carne, e Deus disse para mim: não vou tirar, porque a minha graça te basta. Aí ele fala: e Deus permitiu essa dor para que eu não me ensoberbecesse pelo tamanho das revelações que Ele tem me dado. Olha isso. A consciência de Paulo, de olhar para a sua dor, para o seu defeito, para o seu problema, ou seja lá o que for, a Bíblia não fala com certeza o que era. E aquilo que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Então a Bíblia não diz com clareza qual era o espinho na carne, que demônios bofeteava Paulo todo dia. Mas a Bíblia diz que tinha, que Deus podia tirar e não tirou. E que Paulo entendeu: Deus me permite passar por essa provação, passar por essa situação, para que todo dia eu lembre que eu sou homem, para que todo dia eu lembre que a excelência do poder é dele, para que eu não me ensoberbeça com as revelações. O que acontece quando a gente cresce ministerialmente? Eu vou te falar, irmão, sobre crescer ministerialmente. Eu já preguei para 1.000, para 2.000, para 300.000, para 400.000. Na internet já preguei para 1 milhão. Ao vivo até 250.000. Já toquei, já cantei, já compraram meu CD, já me puseram em hotel 5 estrelas. Já dormi em favela, tomei banho de canequinha, porque meus irmãos não tinham dinheiro para me pôr no hotel, e nem para me pôr numa casa que tinha chuveiro. E aí eu fico olhando para Paulo, olhando para todas essas coisas, e eu ouço Paulo dizer assim: ó, eu tenho coisas para falar, mas se eu tiver que me gabar de alguma coisa, eu vou me gabar do seguinte: vou me gabar do pobre homem que sou e dos defeitos que eu tenho, porque nos meus defeitos, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, se vocês olharem para mim, sejam meus imitadores, enquanto eu sou imitador de Cristo Jesus. Mas quando olharem para mim, tenham consciência, o pobre homem que sou, para que atentem mais para o que eu estou pregando do que para mim que estou pregando, mais para o que estou falando do que para quem eu sou. E qual é a doença da igreja hoje? Se não construir falsos ídolos dos seus ministros de louvor, dos seus líderes, porque eu não quero ter a responsabilidade de eu ser. Eu quero que tenha um homem poderoso que resolva os meus problemas. Eu mando um dinheiro para ele depois. Eu só quero ser quando aparece. Quando dói, eu esqueço a minha identidade de adoração e intercessão. Faz sentido para você isso, querido?
Faz sentido? Você identifica isso? Pode dizer sim, se identifica. Não, se identificar desse problema mesmo. Então, voltando ao nosso texto, de todas essas dores, esses problemas, nós estamos falando de homens e mulheres que às vezes têm na cabeça muito conhecimento, mas a alma quebrada. E eu nem estou falando mal deles, porque eu sou um deles. Eu não estou falando mal de caras que pregam pra caramba e têm dificuldades particulares. Por quê? Porque eu sou um deles. E se tem uma coisa nesses 25 anos de ministério, pregações, músicas e CDs, da qual eu posso me gloriar, que não é vanglória, é que apesar de mim, Deus fez a obra. Amém, Senhor. A despeito de quem eu sou, a despeito da criação do meu pai me deu, dos traumas que eu tive, da pessoa que me violentou quando eu tinha 9 anos de idade, a despeito das minhas reações e respostas dos traumas infantis e dos de adulto também, a respeito dos hábitos que o meu inconsciente faz, tomando atitudes minhas na hora que eu não queria tomar e tomo atitude que não queria ter, a despeito de todas essas dores, eu prossigo de glória em glória, de dor em dor, até alcançar o alvo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando mais até ser dia perfeito. Aleluia. Mas é de brilho em brilho, irmão. E aí eu tenho uma promessa. Você quer uma promessa bíblica sobre a tua vida? Quantos querem uma promessa poderosa hoje sobre a tua vida? Amém? Eu vou mandar, receba. No mundo passarei por aflições. Mas tende bom ânimo. Tende o quê? Esperança. Bom ânimo. Esperança. No mundo passarei por aflições. Irmão, você não vai passar por aflição só por causa dos governos, ou só por causa dos professores, ou só por causa das pessoas que foram más com você, ou daquela maioria opressora, ou da minha minoria indignada. Você vai passar por aflição por causa de você, porque uma pessoa vai falar uma coisa querendo te agradar e você vai se ofender porque tem a alminha peluda. A irmã vai querer te abençoar e você se ofende. Que nem um cara me ligou um tempo atrás: Cris, olha como as pessoas têm medo da nossa alma estragada. Cris, eu queria falar um negócio, mas eu não queria que você se ofendesse, cara. Eu no telefone, fala, bicho, o que é, né? E minha esposa orando. Você já vai ver essa resposta da oração da minha esposa. Nós estávamos sem condição, e ela falou: se o meu marido me dá, vou orar, né? E começou a orar por algo. E esse cara me ligou assim, no dia, na hora que ela estava orando. E esse cara me ligou e falou: Cris, eu não quero te ofender, não fica chateado, eu queria te perguntar uma coisa. Que foi? Que carro que você está dirigindo? Um cara de fora que eu não falava fazia tempo com ele. Eu falei: então, mano, assim, eu como não gosto de contar história triste, eu contei o lado bom da história com esperança. Então, mano, eu descobri que se eu andar de Uber, eu economizo bastante, porque eu moro perto da escola, trabalho atrás da minha casa, minha esposa trabalha na escola que as crianças estudam. Então, assim, de Uber, num ano, eu gasto quase 5 mil reais a menos do que eu gastaria se tivesse um bom carro. Então, eu estou andando a pé de Uber. Eu podia contar: irmão, a vida está difícil, e o diabo atacou minhas finanças. Não foi o diabo, irmão, eu que era ruim de administrar mesmo, comprava e não podia. Vai ver, no final do mês tinha 300 reais de cafezinho com coxinha de galinha. Todo dia, não fui só tomar um cafezinho, no final do mês não tem dinheiro para comprar coisa, né? Eu que fiz, né? Mas enfim, podia contar uma história triste, que o diabo, e que foi isso, e que é difícil. Não, mas a minha identidade, ela precisa ser mais forte do que a minha história. Aí a minha esperança é a minha identidade. Então eu vou contar uma história, né, para o cara que faça parte da identidade, não da situação. Eu falei: então assim, estamos bem, estamos felizes, e é verdade. Depois eu vou falar quando o Paulo fez isso também ali. Estamos bem, estamos felizes, é verdade. Por quê? Porque eu não queria que você se ofendesse, cara, porque eu ia vender um carro agora, em vez de vender, eu fiquei com vontade de dar com você, de dar para você o carro. Aí eu fiquei assim, né, se ofendesse, né, cara? Cara, cheio de dedo, irmãos, cuidado, que ele me ofendesse. Mas por que eu me ofenderia? Aí o cara mandou assim: não, esse é o Cristo, filho do homem. Eu falei: é verdade. O Cristo, filho do homem, se ofenderia, porque ele era muito metido. Mas eu estou precisando de um carro. E minha identidade não é o Cristo, filho do homem. Minha identidade é o filho de um Deus que provê, além do que eu posso, do que eu tenho, que provê o que eu preciso. E ele falou assim: cara, é que também eu estou com vergonha de te dar um carro, porque é um K 2008, 2000, alguma coisa, e já tem 200 mil quilômetros, é um casinho, não é um carrão. Foi, irmão, tem 4 rodas. Você já tentou levar as crianças a pé na escola em Curitiba com 6 graus de manhã, meu menino?
manda esse carro, que é Deus que está te movendo, eu só tenho que te agradecer, só tenho que te orar. E quando eu orar a Deus agradecendo por sua vida, e quando eu fui falar com a minha esposa, ela começou a chorar. Chorando por quê? Porque eu estava orando. Na hora que o cara ligou para mim, eu tinha ganhado uma carona do irmão para ir para casa, e ela ganhado carona de outro irmão. E esse outro irmão deu um susto na estrada nela, e ela veio assim agarrada no banco do carro, chorando, e ela falou assim: Deus, eu não sei que a gente deixou de ser vaidoso, que a gente está cuidando dessas coisas, o Senhor está provendo, mas Pai, eu preciso de um carro, Pai, para não passar mais por isso, pode ser até um casinho. Aí eu falei: por que você não pediu a BMW, né? Falta de fé, mulher sem fé. Pode ser até um BMW, um Sandero, né? Não, tinha que falar um casinho, veio o casinho. O cara estava com tanto medo, que a gente está tão acostumado a tentar agradar e as pessoas se ofenderem. Você não pode dar um sorriso e chamar a atendente do mercado pelo nome que ela pensa que está passando a cantada. Eu estou aqui com meu filho, com a minha esposa, é um hábito nosso, faz parte da minha personalidade, né? Estar sempre encantando, estar junto, sorrindo com as pessoas. Graças a Deus, esse comportamento abençoou meu pai, que as pessoas facilmente ouvem de Jesus, dele. E aí você fala: viu, sei lá o nome da menina, fulana, muito obrigado, menina, tudo que você quer você. Já faz assim com o anel do noivado. Porque as pessoas estão acostumadas. Agora, você já pensou, se eu e você manifestarmos a nossa alma, não de acordo com nossos instintos e dores, falo, mas de acordo com a identidade que nós temos em Cristo? As pessoas vão se surpreender. Elas não vão se converter para as nossas palavras bonitas, queridos. Elas vão se converter por causa de Cristo, que elas vão perceber quando nós falamos com ela. Amém. E quando aquela pessoa te ofende, eu estou exercitando muito isso, sabe? O neutralizar minhas atitudes da carne e fundamentar minhas atitudes E algumas delas estão se tornando reação. Então, esses dias eu estava descendo uma rua, lá em Pato Branco, estava chovendo demais. E eu descendo frango na rua e um cara resolveu, bonito, né? Crente quando chega em Israel é bonito, né? Abençoadinho, né? Circunciso. Aí o rapaz resolveu fazer uma volta assim, saiu do estacionamento na minha frente. Quando ele viu meu carro vindo, tomou um susto e parou no meio da rua, nem foi nem veio. E eu meti o pé no freio e quase falei: nossa senhora, irmão, mas não falei. Tem aquela freada e o carro parou assim, o cavalinho de pau parou minha janela com a dele. A hora que ele abriu a janela, minha cara devia estar tão furiosa, irmão, que eu estava com as crianças no carro, eu devia estar com a cara tão furiosa que o cara olhou para mim e fez assim, engatou primeiro, arrancou, engatou, voltou e eu não sabia se ele ia para frente ou para trás com o carro, né? Aí quando eu percebi, a esposa ela tem o dom, né? Ela só pôs a mão na minha perna assim, ó, e suavemente cravou os rins. Eu dei aquela respirada e falei: cara, você vai ter que pagar. Ele falou: pagar o quê, cara? Nem bateu. Eu falei: cara, você vai ter que pagar uma calça nova para mim, porque agora o cara começou a dar risada no meio do acidente. Eu falei: cara, bicho, que susto, ainda bem que não bateu. Aí ele não sabia se eu estava bravo. Eu falei: não, cara, não, tá tudo bem. O papai falou: cara, como é que é seu nome? Aí ele falou: meu nome é fulano, e o seu? O meu Cristiano. Cara, ó, tá aqui meu cartão, meu telefone, eu tenho uma célula na minha casa, onde a gente estuda Bíblia junto. E o cara dava assim, o cara parado no meio da rua assim. Eu não estou morando em Pato Branco, não sei se o cara foi alguma célula em Pato Branco, foi alguma coisa, até que minha célula é em Curitiba, não tinha como eu ir. Mas de qualquer forma, querido, a sua identidade é dada pelo quê? Vai lá. Você fica ofendido quando alguém te chama de negro? Porque isso que você é, isso é ruim? Você fica ofendido quando alguém te chama de branquela? Você fica ofendido quando alguém te chama de esperto? Ou de burro? Ou de ignorante, ou de inteligente? Ou de branco, ou de negro, ou de japonês? Você ficou assim, ofendido quando alguém fala assim: ah, esses caras lá do norte? Ou quando alguém fala: esses grossos lá do Rio Grande do Sul? São todos uns grossos, porque orgulho é um pequeno gaúcho que mora dentro de cada um de nós. Fica ofendido quando o Grêmio perde para o Atlético, no último pênalti.
Tu fica ofendido quando alguém fala assim, esse cara age assim porque ele é órfão. Qual é o problema de ser órfão? Cara, eu sou órfão, sou adotado. A gente se ofende por tantas coisas que são por causa do estereótipo, porque a gente acaba prendendo a nossa identidade naquilo que nos foi dado na terra, quando na verdade a nossa identidade está no céu. Quando eu olho para Ele, eu começo a me espelhar em Deus. A primeira coisa que me dá uma dor terrível, porque eu me sinto muito diferente de Deus. Mas quando Ele olha para mim, eu me sinto igual. Nossa, mas igual a Deus? Sim. Porque eu estou filho do Eliseu Batistão, italiano, gaúcho. Eu estou neto do seu Ernesto, descendente de português, com índios e negros, que apanhavam com 9 anos de idade, amarrado numa cerca de arame farpado, apanhava do pai no mato. Por que está me batendo, pai? Não, porque homem para ser homem de verdade enfrentar esse mundo tem que ter o couro grosso, então pegar com a lenha. E eu nem me ofendo com você rir do sofrimento do meu avô. A minha identidade é do menino que foi violentado com 9 anos de idade, da moça que foi abandonada pelo namorado, traído pelo patrão, abandonado pelos pais. Sabe, querido, esse mundo ele é construído para afastar a nossa alma de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele está chamando eu e você de volta para a identidade. E a identidade é algo tão incrível. Quando eu falar mágico, irmão, não interprete errado, tá? É tão lindo, é tão poético, é tão mágico a identidade na Bíblia, que a Bíblia nos mostra que o meu nome não é nem Cristiano. Quando eu for chamado por Jesus, Ele vai dizer assim, Cristiano, Augusto Batistão, CPF 032.240.989, RG 73238048, filho de Clotilde, Terezinha, Inácio Batiston e Eliseu Alberto Batiston. Ele não vai ler minha carteira de identidade. A Bíblia diz que você tem um nome, e esse é o nome da sua alma, de quem você realmente é. E esse nome está escrito numa pedra branca lá no céu, e só Deus sabe o seu nome. E eu gosto de brincar comigo mesmo, que o meu desafio como cristão é cada dia saber quem é essa pessoa e me aproximar de quem Ele é. Saber quem eu fui criado e me aproximar cada dia de quem eu sou criado. E o maior exemplo e padrão que eu tenho de quem eu realmente sou é Jesus. O primeiro de nós. De nós quem? De nós que temos um corpo físico, instintos físicos, um cérebro físico e humano, carnal, mas uma alma espiritual. Homens que nasceram de carne, mas foram tornados homens espirituais. Homens que nasceram com a psique presa aos instintos. Meus pensamentos, meus sentimentos, eles são formados pelo que eu vejo, ouço, cheiro e sinto. É isso que a psicologia diz. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que agora a sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos são formados pelo Espírito de Deus. Agora você não é mais um homem carnal, que nem a maioria, você é um homem espiritual. Por isso, quando vem um estímulo, quando vem uma dor, quando vem um problema, quando dá uma microfonia, quando tiram você daquela hora do louvor, quando te demovem de um cargo, quando não reconhecem o que você fez, e que aquela, eu não acredito, aquela dor de não ter sido aceito, amado, elogiado, de não ter sido colocado na posição que você merecia, aquela dor, meu filho não tratou como devia me tratar, meu marido não tratou, minha mulher não me tratou, o governo não me tratou como devia tratar, o pastor não me tratou como devia me tratar, e toda aquela dor sobe, você quer reagir de acordo com aquilo que o vô Ernesto, o vô João, aquilo que o tio Boludo deu. Eu passei a vida chorando, porque minha avó e meu pai falavam para mim, você é o boludo da sua geração. Eu tinha um tio Boludo que era o tio malandro, né, tia Silvana? Pensa no nome malandro! Ele era um carioca patobranquense, né, tia? Foi vereadora, cheia da manha. Minha avó disse que você não conseguia pegar ele sem gravata. Se fosse de madrugada, o quarto dele estava dormindo de gravata. Se alguém me vê, pensa num cara que sabia conquistar as pessoas com imagem. Morreu cedo, né, tia? Como todo malandrão, morreu cedo. E a vida inteira me falava assim, você é o malandro da família, porque você que sabe fazer as coisas escondidas. Você que, pai, que bonito hoje, né? O que você está querendo? Tipo,
já vai me passar conversa. Então eu tinha aquela sensação que eu era o cara da família, que passava conversa em todo mundo. Então quando vem aquela vontade de agir conforme a personalidade, que o governo, a raça, a carne, a família, as dores construíram em mim, eu posso olhar para todas essas coisas, tudo que eu sou aqui na terra, e dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa pessoa machucada, dolorida. Mas agora, Pai, mesmo amando esse pobre homem que eu sou, e dizendo: viu, eu compreendo porque você é assim, eu quero manifestar aquilo que tu és em mim, e eu posso oferecer minha vida como sacrifício vivo. Racional, eu decido. Então agora que eu preguei praticamente todos os versículos, vamos começar a ler os versículos que eu pus aqui, amém? Então Gênesis 2, quando Deus criou o homem, eu sou fascinado por esse momento da criação, porque eu nunca tinha percebido que quando Deus criou o homem, Ele não criou só o corpo, Ele criou a alma, e a nossa identidade não está no nosso corpo, está na nossa alma. Aí vai lá, Gênesis 2, 7, que é... Quer ver? Pega o 2,18, que é a ideia. Eu gosto quando fala da ideia que Deus teve. 2,18. Ah não, essa é a mulher, me perdoa, 2,7 mesmo. 2,7. Tem que ter a sequência certa para dar aquele impacto, sabe? Gênesis 2, 7. E esse é aquele momento mais nosso, mano, tanta coisa, daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem um chocolate quente, pastete. Ou não, o café tá bom assim, eu já estou ungindo bastante já. Eu não entendi, mano. Aí ele vai ter um momento que ele vai. Ele está me apoiando aqui. Na verdade, ele é meu segurança, vocês não sabem. Claro, é só uma desculpinha para ele ficar ali atrás de mim, né? Bom, a alma do homem é a criação, Gênesis 2,7, olha que bonito. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nefesh lebav, ser que respira. Então Deus pegou, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego, a palavra sopro, no grego e no hebraico, no grego é o que a gente chama de pneuma, certo? Essa palavra sopro, ela é a mesma palavra para espírito. É por isso que algumas traduções falam: soprou o Senhor seu espírito de vida, e outros: soprou o Senhor seu sopro de vida, porque sopro, pneuma significa espírito, e pneuma significa fôlego também. É a mesma coisa, quando fala do sopro, fala do espírito. Nessa cultura original bíblica, está falando do espírito. Então Deus soprou o seu espírito. Imagina Deus pegando Adão, criando Adão, aquele boneco de... E essa cena, um dia eu quero ver um filme com essa cena, criando Adão, aquele boneco inanimado, com todo o janeiro, todo o necessário para viver, para funcionar. E aí eu imagino Deus colocando seu nariz no nariz de Adão, sua boca na boca de Adão, e aqui é outra palavra que eu quero que você guarde quando a gente vai falar de sopro de alma: fôlego. Sopro é respirar. Quando a gente fala de identidade, a gente tem que falar de alma, mente e coração, e tem que falar de respirar. Eu já vou chegar lá para você, ok? E Deus soprou, e o boneco aqui, ó. E de repente Adão se tornou consciente de quem ele era, do que estava ao seu redor, de Deus, e ele se tornou aquele ser consciente, a imagem e semelhança de Deus. E esse momento é tão lindo, porque olha que interessante, a alma, ou seja, a mente e as emoções de Adão foram formadas pelo Espírito Santo de Deus. O próprio sopro da verdade da vida foi o tecido, diga comigo, tecido, que compôs a alma do homem. O sopro de Deus era o tecido que compôs a alma do homem. Pneuma significa sopro, fôlego, espírito. Sopro, fôlego, espírito. Nossa, uma pergunta mesmo, porque
meu hábito é dar aula normalmente, né? Pregar para mim, às vezes eu me sinto tão sozinho que ainda ninguém fala comigo. Muito bem. Então, muito bem, fique à vontade, irmão, fique à vontade. Estou aqui para isso, para servir vocês. Ainda que não termine a palavra, se servir, está na bênção. Não se preocupe. Agora, Gênesis 1, 26 e 27. Também rodando em volta da criação do homem, Gênesis 1. Gênesis 1, 25. Olha que interessante. E fez Deus os animais selváticos, 25, segundo sua espécie, os animais domésticos, conforme sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. São duas coisas: a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E aí tem aí o domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos. E aí Deus começa a falar da tarefa, não mais da identidade, porque a nossa identidade não é a nossa tarefa. Nossa identidade é a imagem e semelhança de Deus. A sua identidade não é o que você faz. Pato Branco tem um costume muito interessante, né? Lá o sobrenome das pessoas é o trabalho. Onde você vai? Eu vou na casa do Valmir Imóveis, vou na casa do João Mecânica. O Pato Branquense, ele pega o teu emprego, né? Na casa do doutor Eliseu, né? Que é o doutor Eliseu, mas é bem interessante, na Dona Maria Aviários. Então é interessante que linka, é o costume que o homem tem de linkar a sua identidade às coisas que ele faz. Mas a nossa identidade é tão mais profunda, porque o dia que a gente faz, a gente não vai mais poder fazer. E aí que a nossa identidade firmada em Cristo vai continuar realizando a obra de Cristo, apesar daquilo que eu posso ou não fazer. O meu avô, a primeira vez que ele morreu, meu avô João, pai da tia Silvana, a primeira vez que o avô morreu, né, já foi um susto em casa. Ele morreu algumas vezes, ele tinha esse hábito. Morreu, voltava. Primeira vez meu pai quebrou 2 costelas dele, ressuscitando ele. Quando ele morreu a primeira vez, voltou a segunda, na última vez que ele, na penúltima vez, porque a última vez ele morreu e não voltou mais, sabe? Mas se na última ele continuasse falando dessa história, né? Meus avós tinham um medo muito grande de histórias da infância dele de ser enterrado vivo, né, tia? O pavor da vida deles era ser enterrados vivos. Por isso que o avô começou a ficar assustado quando morreu e voltava, falou: vou me enterrar vivo. E ele falava isso: Eliseu, tenha certeza que eu estou morto para ninguém. Eliseu, meu pai, irmão da tia Silvana, tenha certeza que eu morri para não é aquela coisa horrível. Inclusive tinha um costume na Inglaterra de enterrar, ter um sininho fora na Europa, um sininho com um fiozinho lá dentro do caixão, caso a pessoa ressuscitasse ou acordasse lá dentro, né? Tocar o sininho. É verídico isso. Muito mesmo. Né? Agora passou, que, né? Hoje a gente tem tecnologia para saber que a pessoa está morta. Se não está morta, a gente dá um jeito ali na hora para ir de uma vez. Hoje é assim, o negócio é estranho. Mas voltando aqui ao meu avô, a última vez ele morreu, meu pai estava chorando, desesperado, começou a fazer massagem cardíaca, e meu avô estava junto com o cardiologista, estava lá também, porque estava toda a família reunida na casa. Tia Silvana estava lá na sala conversando com a avó, e o avô faleceu, e o meu pai começou a fazer massagem. Quando deu 4, 5, 6 minutos, o cardiologista, meu pai médico também, né? Por isso que meu pai fazia massagem cardíaca nele, falou: Eliseu, seu pai já foi, já está com Deus. Não, para de fazer, não adianta mais você ficar. Se você conseguisse com uma máquina fazer o coração dele bater agora, o cérebro dele não teria como voltar. E meu pai foi para o banheiro, ali do lado da cama do avô, né? E começou a chorar, e ele começou a chorar a morte do meu avô. Quando ele voltou e sentou do lado do meu avô, ele fez assim: Eliseu, eu estou vivo, Eliseu, eu estou vivo. Meu avô era um gato, né? Só que o que aconteceu? Olha isso. Meu avô nunca foi muito evangelista, ganhador de almas. Os médicos tinham dado 6 meses, ele estava morrendo na hora mesmo. Meu avô nunca foi um cara assim, né? Pastor, evangelista, ele tinha muito orgulho do meu pai. No começo eles rejeitaram: o Eliseu vai ficar louco, que está lendo a Bíblia, mas o pai converteu, o vovô conheceu Jesus, a avó conheceu Jesus, eles foram compreendendo Jesus. E meu avô voltou
orando em línguas. Ele dizia, eu estou vendo, orando em línguas, e chorando. Aí eu olhava para a cortina e falava assim, Eliseu, essa cortina não é amarela. É amarela. Disse, não, mas isso não é amarelo, meu olho não deixa eu ver, a cor é outra cor. Não é essas cores, você tem que entender onde eu estava, as cores são diferentes. Não é isso, Eliseu, não é isso. E ele começou a falar assim, tá pai, tá tudo bem, está emocionado. E o médico pálido, né, do lado. E o vô começou a contar. E Deus deu uma experiência incrível para ele. Ele disse que um rapaz entrou no quarto, pegou ele pelo colarinho e tirou ele pela janela. Que ele olhava para baixo e não via seus pés. A tia lembra dessa história. Essa história fundamentou até a nossa fé em muitos momentos. E aí começou a mostrar coisas. Levou o avô, a nossa igreja na época era pequenininha. E Deus levou meu avô para frente da igreja. Falou, eu vi o Cristo tocando lá na frente, cantando, pulando. E o palco da igreja, nosso palco era do lado, assim, né? O palco não era do lado, era lá no fundo. E o teto era um branco, brilhante. Anos depois ele morrer, a última vez que a gente pôs o teto que pertencia na igreja. E ele falou, e eu vi assim, os ônibus parando na frente da igreja, todo mundo soltando foguete, aquela multidão entrando na igreja e correndo. E aí eu fui, e ele falou lá do canto, e ele falou que ele foi levado para a presença de Deus, e ele via alguém lá na frente, mas ele só via o brilho, não via a pessoa. E ele falou assim, seu João? E aí ele falou, eu entendi que eu estava morto, que eu ia para o céu, e de repente o Senhor me fala para mim assim, seu João, o senhor tem algumas coisas que o senhor precisa fazer antes de vir, então não é hora do senhor ficar ainda. E ele acordou ali, e foi horas até até o médico achou que ele estava com um problema cerebral, porque foi horas até a gente conseguir conversar, eu vou falar. E naqueles próximos anos que o vô viveu, ele ganhou mais gente para Jesus do que ganhou a vida inteira. A sensação que a gente tinha é que não era a mesma pessoa. Eu lembro uma vez que ele tinha a perna amputada por causa da diabetes. Uma vez eu e o tio Dudu até conta essa história. Cheguei na varanda, ele ficava na cadeira de balanço, na varanda de casa, e esse era o humor do meu avô. Um homem tinha perdido a perna, uma vida de sofrimento, de dores, de situações e tal, e esse era o humor dele. Ele, pensa no cara querido. E eu entrei, jovem, roqueiro, calça tudo rasgada assim, né? Aí ele olhou para mim e falou, ô Cristiano, que vô, tá tomando boleta? Não, vô, eu sou crente, não tomo boleta. Tá tomando boleta, se tomar boleta é se drogar, tá? Porque não sabe. Tá tomando boleta, que tu se veste igual boleteiro, deve estar tomando boleta. Aí eu falei, pô, é que eu oro tanto que me rasgou a calça. Devia ter uns 16 anos, acho, 15, 16. Aí o tio Dudu falou assim, não, e eu oro tanto que me rasgou até a calça inteira. Ele tava de bermuda, jeans assim, né? Aí meu avô sentado na cadeira de balanço, enfiou a mão dentro da calça e falou assim, eu oro tanto que me levantou até a perna aqui, ó, negacionou o joelho. E nós contamos que se converteram ao redor do vô e da avó, que eles nem sabem, então provavelmente a família nem fica. Nós contamos esses dias, eu e minha mãe, pelo menos 20 pastores que aceitaram Jesus nesses dias, que hoje são pastores de igrejas pelo Brasil. É porque de repente, quando a gente vê Jesus, a gente entende que a gente é muito mais do que esse mundo apresenta para nós que nós somos. Eu não sei quem você pensa que é, quem você é, mas eu sei que Deus tem tanto para fazer através da sua vida, e não interessa que idade você tem. Não interessa que escolaridade você tem, não interessa o que você fez. A sua identidade real vai se manifestar em nome de Jesus. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós. Para encontrar quem nós somos em Cristo Jesus, Cristo homem. Gênesis 2:7. Tantas coisas que eu gostaria de falar, vou resumir a criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Deus não criou só o homem, criou a mulher. Pega Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Então no 7 o homem passou a ser alma vivente. A gente vai voltar depois para o 7, tá? Aí no 15, versículo 15 do 2, Deus dá o trabalho para o homem. E aí no 18 Deus diz assim, ó: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idôneo. Não é interessante que a frase de Deus quando viu a criação é a seguinte: Deus olhou para o que tinha criado e viu que tudo era, mas teve uma coisa na criação dele mesmo que ele viu e disse que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. E estou falando de muito além do casamento, mas principalmente o casamento. Nós não nascemos para a solidão. Nós não nascemos para a solidão.
E olha o que ele fez. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como esses ele chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E aqui a gente fala da soberania de Deus através da igreja. A soberania de Deus através de eu e de você. Querido, tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida, mas dar o nome para os bichos é a sua tarefa. Aí eu te pergunto, qual que é a tarefa de Deus na sua vida? Que manifesta quem você é e quem Ele é. Qual que é a tarefa de Deus na sua vida? Que você está sentado esperando Deus fazer e não acontece. Talvez, se você ainda não possa dirigir, lembra da historinha do meu filho Pedro? Talvez porque você ainda não está maduro bastante. Mas talvez você já tenha idade, tenha tamanho, alcance nos pedais, esteja sentado no banco do volante, esteja dizendo assim: pai, dirige para mim. E seu pai está dizendo: filho, agora é a hora de você pegar o volante e confiar naquilo que eu construí em você. A nossa identidade não só nos faz aparecer para o mundo e cumprir nosso propósito, mas quando nós entendemos a nossa identidade, nós temos confiança para fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Então, se tem alguma coisa que eu peço para você buscar em Deus, é muito mais de Deus quem tu és. Se derrama sobre nós, se manifesta nesse lugar. Precisamos orar, não estou denegrindo, não é uma coisa em detrimento à outra. Ok? Mas o que eu estou dizendo para você, talvez não seja a hora de você começar a nos perguntar: Deus, quem eu realmente sou? Quem tu és? E quem tu queres que eu seja? Quando Deus criou a mulher, a primeira coisa que o homem faz, Gênesis 2:23, o homem então manifesta a sua essência. O homem é por essência profético, e o homem então começa, a hora que ele vê a mulher, ele começa a profetizar sobre ela, e essa é a primeira profecia, um profeta profetizando na Bíblia. O primeiro profeta bíblico é Adão. Então disse Adão a Eva, então disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, portanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque eles não tinham vergonha de quem eles eram, de como Deus os tinha criado. Algo interessante que eu quero trazer para você sobre nossa identidade como adorador e intercessor. Quando eu vou apurar um pouquinho devido ao horário, mas eu vou concluir o pensamento. Quando Jesus foi levantado na cruz, a hora que ele estava morto, algo inspirou um dos soldados, porque os soldados, para saber se o cara estava morto mesmo, quebravam as pernas dele. Mas de Jesus, eles não quebraram as pernas, para que se cumprisse a profecia de que nenhum osso lhe seria quebrado. E esse soldado levantou uma lança, perfurou na altura da costela de Jesus, no seu lado, certo? E Adão profetizando sobre Eva, porque Eva, ela não foi criada do nada. Se você for estudar etimologicamente esse texto, para a aflição da teologia, você vai ver que quando Deus tem a ideia do homem, ele diz assim: criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Porque a mulher não foi criada do nada, ela estava dentro do homem. E nesse momento da criação, Deus abre o homem na altura da costela e dele tira a mulher. E quando o homem olha a mulher, algo que faz parte, a mulher não pertence ao homem, a mulher ela faz parte de quem ele é. Eles nasceram para ser uma coisa só. E ele olha a Eva e diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E a partir daí, por toda a eternidade, por toda a história humana, Deus fazendo essa representação, preparando a história da igreja, por toda a história humana, o homem só se sente completo quando ele alcança o seu lado feminino de volta, quando ele alcança a sua mulher, a sua esposa. Então tem sempre aquela luta, aquela batalha do homem. O homem nasceu para ir atrás, para trazer de volta para ele o que fazia parte dele. E aí a gente vê, é tão lindo você linkar esse texto com Cantares, aquele jogo do amor que Deus deu como uma das coisas mais gostosas da nossa vida, o jogo do amor.
né? Eu vi ele passou pela janela, ele bateu na porta, eu não abri. Mas daí eu corri para abrir a porta, e ele já não estava lá, e eu só vi sua mão pela janela, ele passou, e eu olhei, eu fui atrás dele, e os caras me surraram, aí eu voltei, ele veio atrás de mim, falei, e aquele jogo de cantares, o homem e a mulher vai ver esse jogo que entrelaça o homem e a mulher, que Deus tem feito com a igreja, em toda a história da igreja. E com tudo isso em mente, eu vejo Jesus na cruz, o soldado ele perfura a costela. E o que a Bíblia diz que sai da costela? Água e, irmãs, quando é que sai água e sangue do corpo de um ser humano? Quando alguém nasce. A igreja não foi criada ali, a igreja já estava em Cristo. Então ela é tirada para ser agora aquela que vai lhe auxiliar, que no cumprimento do propósito que Ele é, agora a igreja vai fazer parte. Ela é a sua auxiliadora, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, sangue do seu sangue. É por isso que toda a história da Bíblia nos traz a um fato, que nós somos em Cristo, parte de Cristo Jesus. Nós somos carne da carne, corpo do corpo de Cristo. Só que o diabo quer que você pense que você é brasileiro, japonês, americano, branco, negro, amarelo, índio, criado pobre, criado rico, para que quando vier a hora de cumprir o seu propósito, você não haja como filho de Deus, você haja de acordo com a cultura que lhe foi dada. Eu estou falando contra a cultura? Não, irmão, não estou falando contra a cultura. Eu sou por família de origem gaúcha, eu sou tradicionalista nessa área, torço para o Grêmio. Nos nossos casamentos, nas igrejas em Pato Branco, a gente dança mesmo. E a gente ensina os discípulos a dançar, porque ficam tudo assim. Aí com 45 anos de idade, eu, pastor, não consigo casar. Mas eu te falei para dançar com a menina, tu não dançou. Eu te falei para ir lá e convidar a menina para dançar. Ele, pastor, eu não casei, não sei o que lá. Mas o cara veio te convidar, tu não foi. Mas não sei se era o cara certo. Mas ninguém dançou para saber. E aí a gente dança no meio. Por quê? Porque tem que ficar olhando a distância. Afinal, né? Afinal, jovem é jovem, né? A vida é assim mesmo. Não é lindo saber quem nós somos, queridos? Imagem e semelhança? É lindo. A identidade do adorador e intercessor. Nós somos intercessores, porque nós somos parte de Cristo, e Cristo é intercessor. E eu podia continuar a noite inteira. Aí, olha a fúria de Satanás. Ontem nós falamos que existia uma trindade no céu: Lúcifer, Miquel e Gabriel. Lúcifer deixou de ser Lúcifer, perdeu de ser a estrela da manhã. Deus olhou, então eu vou fazer um que seja a minha imagem e semelhança. Disse, ao vencedor eu vou dar a estrela da manhã. Ou seja, Lúcifer, ele não é mais quem vai refletir minha glória. Agora quem vai refletir minha glória é o homem. E quando eu olhar para o homem, eu vou ver a minha glória e a minha presença. E isso é adoração. Adoração não é quando Deus nos vê cantando. Adoração é quando Deus olha para nós e vê Ele mesmo. Isso é adoração. Quando o Pai olha para mim e vê quem Ele é. Quando eu manifesto o caráter, a unção não é manifestar os meus dons, irmão. A unção é manifestar o caráter de Cristo na minha vida e no meu dia a dia. Isso é unção. Isso é o fruto da adoração. E é isso que a nossa identidade faz. A nossa identidade manifesta a nossa santificação. Por isso a palavra de ontem e de hoje são uma palavra só. Não tem como eu falar sobre santificação sem falar sobre a identidade do crente. Não tem como eu saber quem eu sou sem entender que a minha santificação me lembra quem eu sou. E se eu não consigo me santificar, eu preciso começar a questionar: será que eu sei quem eu sou? Será que esse cristianismo que eu digo que eu pratico é realmente cristianismo? E não quero nem barganhar com você de dizer assim, ou você vai passar a eternidade no inferno ou no céu. Se você aceitar Jesus, qualquer cara bom de negócio aceita Jesus nesse momento, porque a nossa santidade se manifesta, querido, quando nós conhecemos quem Cristo é, quando nós temos esperança, porque nós sabemos quem nós somos, quando nós entendemos que até aqui Eva cometeu uma gafe, querido. Você pode ler um pouquinho mais para frente, na queda do homem, ali em Gênesis. A Eva, ela tinha a verdade, a alma dela era construída na verdade. Aí a serpente chega lá cheia de PNL e pergunta para ela assim: escuta aí, não é verdade que você não pode comer das árvores? Aí Eva, não é verdade. E Eva nunca tinha ouvido essa frase, não é verdade, porque ela andava com Deus e com Adão, não existia não verdade, só existia verdade. E a alma dela era o sopro de Deus, era verdade. E de repente a Eva faz assim: não é verdade. A verdade é que... E aí o jogo de palavras já está feito.
E a serpente planta a semente da dúvida. Não, a verdade é que eu posso comer de todas as árvores, menos dessa. Aí a serpente assim, né, trazendo um raciocínio escondido ali. Se isso não é verdade, tem outra coisa que pode não ser verdade. E aí a serpente fala, não é verdade que você vai morrer. A verdade é que você vai se tornar parecida com Deus. A serpente estava contando uma meia verdade. Porque Eva e Adão começaram a morrer quando comeram a fruta. Eles não morreram ali, mas começaram a morrer. Mas o interessante é que a Bíblia diz assim, ouvindo a serpente, Eva vê a árvore e percebe que é bela aos olhos e deliciosa ao paladar. Eva não precisava usar os 5 sentidos para saber o que era verdade, porque a verdade estava dentro dela. Eva não precisava do seu corpo carnal para saber se uma coisa era verdade ou não, porque a verdade era a palavra, o Espírito de Deus dentro dela. Quanto mais eu me encho da palavra, menos eu preciso dos meus sentidos para saber se uma coisa é verdade ou não. E de repente a alma de Eva quebrou, clac! Quando ela mordeu a maçã, a verdade saiu de dentro dela. Ela era constituída, a alma do homem era feita pela verdade, e de repente a verdade saiu de dentro dela, ela quebrou. Ela não sabia mais se isso era de Deus ou não era. Agora ela precisava de uma coisa para se orientar, o conhecimento do bem e do mal. E como não tinha mais a verdade dentro dela, ela precisava tocar, cheirar, tocar nas coisas. O fogo é bom ou é mau? Ai, o fogo é mau. E ela foi construindo uma psique, homem após homem. Foi construindo uma alma construída pela carne. Mas não foi assim que nós fomos criados. Nós não fomos criados para ser tratados pelo psicanalista e pelo psicólogo. Nós fomos criados para ser cheios do Espírito Santo. Estou falando contra a psicanálise, não, irmão, porque você não comenta o que é daí, né? Entendeu? Só que quando a pessoa começa a compreender quem ela é em Cristo Jesus, que a sua identidade não é mais aquela, naturalmente, qualquer ferramenta que você usa para restaurar a alma dela, o Espírito Santo vai lá e faz assim, ó, vem, pá! Ah, foi machucado, foi levantado quando era criança, olha quando eu estava, pá! Ah, claustrofobia, eu tive uma experiência de cura de claustrofobia, quando o Espírito Santo me levou para a memória de remissão da minha claustrofobia, e eu me vi dentro de uma incubadora, sem oxigênio, sufocando, bebezinho ali com horas de vida, e começou a me dar aquela agonia, você ficar sem respiração, tendo essa memória, e eu estava sozinho, né? E eu pensei, não, vou morrer aqui, ninguém vai ver, e não conseguia respirar, não conseguia dar volta na respiração, começou a me dar agonia assim, e de repente eu olhei para aquilo e Jesus estava encostado na incubadora, falando assim, eu estava aqui, pode respirar. Nunca mais tive problema com o avião, nunca mais tive problema com elevador, nunca mais tive problema com nada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse que te digo, filho meu? Pastor precisa de um sonho desse. Irmão, pergunta. Sobre adoração. A nossa adoração é quando Deus olha para a gente e vê quem Ele é. E a gente manifesta isso com palavras, com cantos, com os dons, com a arte. Toda a arte é feita para atrair a mente e o coração do homem. E a gente pode apontar para onde quer. Para os músicos eu dou um estudo mais específico, que é o poder da arte. É como toda a arte ela é capaz de juntar mente, emoções e instintos e apontar para algum lugar. Por isso que quando nós cantamos aqui, irmão, e você começa a tocar, começa a cantar, até quem não gosta de crente começa a fazer assim, né? É ou não é? Porque a arte atrai os instintos, o pensamento. Só que daí a gente acende uma letra aqui, se essa letra não for a palavra de Deus, não devia ter cantando na igreja. Se essa letra é uma canção de autoajuda, só de ânimo, e não tem palavra de Deus, não podia, pode ser linda, pode me fazer sentir uma coisa, mas esse é o lugar onde a palavra de Deus que nos integra, e não boas ideias e não bom ânimo, mas a palavra que nos traz esperança. Amém? E eu queria terminar. Eu cheguei a 1/5 da palavra, 1/3 da palavra, mas tudo bem, porque mais que é importante veio mesmo. Uma coisa importante, hoje Deus te chama, ok? Queda da alma, já falei. A alma caiu, nos tornamos carnais. Quando o Espírito Santo entra de novo em nós, a nossa alma carnal se torna uma alma espiritual. De criaturas carnais, nos tornamos homens espirituais. Deu para entender? Ou seja, você mora no teu corpo, então você ainda tem todas as memórias e emoções do passado. Só que agora você tem direito e o poder de olhar para a sua alma e fazer o que Davi fazia. Sentir a dor, sentir a raiva, sentir a amargura, sentir a tristeza, sentir tudo isso que a gente sente quando lembra do passado.
pegar sua alma e dizer assim: alma minha. Por isso que Paulo fala em Romanos 1, finalzinho ali, que ele fala para a gente entregar. Aí, desculpa, Romanos 12, 1, ele fala: entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, um culto racional. É quando eu percebo todas as minhas dores, mas o Espírito Santo me dá poder para olhar para minhas dores. Dizer: isso aqui é uma amargura. Isso aqui é uma falta de esperança. Isso aqui é uma tristeza. E eu não preciso assumir essa tristeza como minha, porque ela pertence ao velho homem. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Nele eu ponho meu socorro, bem sei que eu tenho crido, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para achar aqueles cujo coração é totalmente dele, e aí para ele se mostrar forte. Porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora. E vai. Tudo que é puro, santo, perfeito, agradável, de boa fé é verdadeiro. Nisso pensai. Os pensamentos vêm. Não é o trabalho de Deus lutar contra eles. É o trabalho seu dizer: olá, pensamento. Apesar do que você está me dizendo, essa dor pertence ao meu passado, mas o meu presente e o meu futuro pertence ao meu Deus. Eu sei quem eu sou. Seu fraco, filho de Deus não é fraco, eu sei quem eu sou. Seu feio, não é assim que você me vê, mas eu sei como Cristo me vê. E a nossa identidade adoradora e Senhor vai se restaurando. Sabe por quê? Porque ninguém dá ao trem aquilo que não tem. E eu só posso interceder por uma pessoa de verdade quando eu entendo a dor dela, mas eu vejo ela como Jesus a vê. E eu te pergunto: como que você olha para uma prostituta quando você vê ela? Como você olha para um homossexual quando você vê ele? Como você olha para um bandido? Como você olha para o seu vizinho, para uma criança rebelde, para uma pessoa que tem muita raiva e é muito grosso? Como você olha para aquele irmão que falou uma coisa e fez outra? Como você olha para aquele cara chato que não vai te incomodar? Como você olha para aquele músico que é soberbo? Se eu entendo que eu sou muito mais do que eu pareço, eu posso olhar para o meu irmão e saber: ele também é muito mais do que ele parece. Então, se eu vou agir de acordo com quem eu sou, eu vou agir com o meu irmão de acordo com quem ele é em Cristo, independente das atitudes do meu irmão. Aí meu pai tem uma atitude ruim comigo, eu sei que meu pai está agindo numa dor da carne dele, mas eu sei que ele é muito mais. Então eu não reajo à violência dele, eu reajo a Cristo em vós, a esperança da glória. Pai, eu sei quem o meu pai vai ser. Eu não vou retribuir a violência dele com violência, eu vou retribuir com o teu amor. Porque embora humanamente pareça que ele não merece, por ele ser chamado por ti, eu sei que ele merece. Não é só para mim, é para o meu irmão também. Porque o cristianismo e a adoração e a intercessão, afinal, é a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar as pessoas primeiro como eu me amei. E se eu não me conheço, eu não consigo me amar. E depois o novo mandamento ele traz é esse: que ame o seu próximo como Cristo vos amou. Quer, apesar de quem você é, eu dou minha vida por você. Aleluia. Quando você se sente amado por Jesus nessa tarde, feche seus olhos por um momento agora. Larga a tua caneta, larga a tua Bíblia, seu caderno. Eu queria te presentear nesse momento com algo. Vou usar mais poucos minutinhos para isso, mas eu queria que você trouxesse tua mente e teu coração para cá, nem que a gente calma um pouquinho mais rápido depois. Traz tua mente e teu coração para esse lugar. Eu queria convidar você a encher seu pulmão com esse ar cheio da presença de Deus. Se permita respirar. Que assim como o casamento ele é uma representação do relacionamento de Deus com a sua igreja, da mesma forma a sua respiração é uma representação do relacionamento da sua alma com Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Que todo ser que respira louve o Senhor, então respire. Eu queria convidar você a dar um fôlego de adoração, a respirar em adoração.
nome de Deus, Yod-Heh-Vah-Heh, é citado quase 5.000 vezes na Bíblia. Todas as vezes traduzido como o Senhor. Esse nome é composto de 3 letras do alfabeto hebraico. 3 letras que não fazem sentido nenhum uma com a outra. Yod é como Y. Rei é como o nosso H. Vav é como o nosso W. Yod, Rei, Vav, o nome de Deus. Quando eu fui perguntar para um rabino filologista na Israel, falei, me fala mais sobre esse nome, como você chama Deus, Yod, Rei, Vav, Rei. Ele falou, essas 3 letras no aramaico morto, elas se pronunciavam assim. Yod, você pronunciava assim, ó. Você não pronunciava com yo, com a língua, você pronunciava só com o som de A. Vav, você pronuncia assim. E Rei, você pronuncia Ré. Porque elas são letras para serem usadas entre outras letras. Allah, como um pigarro, como uma respiração, como o nosso H, que eles chamam de letra de Deus, porque ela não aparece, mas está ali. Homem. Então Yod se pronuncia Vav e Ré. Ou seja, a pronúncia que Moisés ouviu quando perguntou quem tu és foi eu sou. Como assim? Quem você é? Eu sou. Eu sou tudo. Eu sou quem eu sou. Eu sou acima da estética. Eu sou acima da sua moral. Eu sou acima dos seus conceitos e preconceitos. Eu sou. E esse rabino falou uma coisa muito interessante. Ele falou, por isso que nós cremos que o nome de Deus não pode ser pronunciado, pelo menos na linhagem que ele estudava, porque o nome de Deus é, na verdade, o som da respiração do homem. Não posso afirmar nem como doutrina ou como teologia, mas como a língua falada dos hebreus. Isso traz para mim um sentimento de que o Velho Testamento traz para o Novo, uma representação daquilo que eu posso viver. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e imaginar se o som da minha respiração é o nome de Deus. Você que é um torrão de terra, tocado pela glória de Deus. Você que é um torrão de terra que respira e que tem uma alma, envolvido pela glória de Deus. Talvez nesse momento você esteja em solo sagrado e nem perceba. Porque o mesmo Espírito que respira em você é o mesmo Espírito que respira no seu irmão. O mesmo poder que se manifesta em você é o mesmo poder que se manifesta no seu irmão. Quando ficamos com medo, paramos de respirar. Quando ficamos com raiva, paramos de respirar. E quando respiramos, para mim isso fala de identidade. Porque muito tempo eu achei que eu era o cantor do Filhos do Homem, o músico do Filhos do Homem, o pastor da comunidade cristã, o coach, o psicanalista de não sei o que lá. E eu descobri que na verdade nada do que eu faço é o que eu sou. Que tudo que Deus precisa, querido, é que todo ser que respire em adoração a Deus. A próxima vez que você for cantar, lembre que não é a respeito das palavras que você fala, é a respeito de cada fôlego de vida que você dá, você pode manifestar a presença dele. Não é a respeito de quão bom nós somos, é a respeito de quão bom Deus é. E por isso que a boa obra vai ser completa na nossa vida. É por causa de quem Deus é em nós. E a nossa identidade será Cristo em vós, esperança da glória. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos e te agradecemos por cada fôlego de vida. Pai, eu peço que cada um dos meus irmãos
possa aproveitar e saborear cada fôlego, e a cada fôlego possa lembrar da sua identidade, que quando vier as angústias, as raivas do passado, tentando tomar a nossa alma, que nós possamos simplesmente no piscar de olhos, no fôlego, lembrar quem nós realmente somos. Pai, que nós possamos ter aquela sensação da Tua presença 24 horas por dia, cada vez que eu respirar, e que nossas ações e reações sejam fundamentadas em quem Tu és e não naquilo que foi formado em nós. Pai, eu abençoo a Tua igreja e concordo com o Teu Espírito nessa noite, e eu peço que nesses dias o Senhor devolva a alma para a igreja, tira nossos sentimentos e nossos pensamentos de todo o passado que doeu, de toda a dor do passado, de toda a angústia do futuro. Pai, em nome de Jesus, devolve a alma da Tua igreja, para que nós possamos Te entregar um culto completo, Pai, racional, um sacrifício vivo da nossa vida para o Senhor. E eu Te peço que a Tua santidade se derrame na nossa vontade, Pai, e no nosso espírito, que Tu operas o querer e o realizar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada alma, cada coração formado pelo Senhor nesse lugar essa noite, em nome de Jesus. Amém.